Meus amigos, boa noite a todos. Pelo meu relógiozinho aqui, estamos na nossa hora regulamentar, que iniciamos as nossas atividades e mais uma vez aqui estamos reunidos, Centro Espírita Antônio de Pádua, Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, ambas as casas da cidade de São Mateus, no norte do Espírito Santo. E hoje nós temos a grata satisfação vamos ter a grata satisfação de ouvir o nosso querido Alisson Guedes. Alisson Guedes é trabalhador do Chefa, Grupo Espírito Francisco de Assis, localizado em Jabatão dos Guararapes. Ele vai falar para nós uma palestra que vai nos fazer pensar muito. Missão dos Espíritas. E para que a gente não perca muito tempo, eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo Fábio, que irá fazer a leitura inicial e a prece de início. Assim que ele termina, eu te passo a palavra, viu, Alisson? Fábio, é com você. Obrigado, Tereza. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O Alisson seja muito bem-vindo. Nós vamos ler uma página de Emmanuel, do livro Mãos Unidas, intitulada Missão Espírita. Ruge a terra, ruge na terra, tormenta renovadora. O mundo social assemelha-se à grande cidade, hesitando nos fundamentos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetuada imprudentemente, sem construções que o substituam. A licença desafia o conceito de liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição, englobando lutas gigantescas e necessárias. No entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Sê a frase calmante que diminui a aflição ou o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumentes. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. Muita vez, perante as dificuldades dos tempos novos, solicitas aviso e rumo do plano superior para o seguro desdobramento dos deveres que te cumpre desempenhar. E, sem dúvida, os poderes da vida maior não te recusarão esclarecimento e roteiro. Entretanto, é justo ponderar que, se esperamos pelas forças divinas, as forças divinas igualmente esperam por nós. Saibamos, consequentemente, prestigiá-las e acolhê-las em nossa área de trabalho e de ideal, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Queridos irmãos, voltemos de forma mais detida o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, rogando nesse instante a permissão dos benfeitores amigos que envolvem, que coordenam, que dirigem os trabalhos dessas duas casas espíritas que se unem para o aprendizado, para a reflexão dessa noite, rogando o Senhor que a mensagem amiga que nosso irmão nos trará alcance todos os corações, nos levando à reflexão salutar e à mudança de hábitos para nos ajustarmos cada vez mais ao Evangelho do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Com a sua permissão, Senhor, iniciamos a reunião dessa noite. Que assim seja. Alisson, é com você, querido.
Novamente, boa noite. Votos cordiais de saúde e paz a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, de estarmos aqui juntos, podendo falar para algumas casas espíritas, reencontrar alguns amigos e, com toda certeza, né, estender os nossos laços de amizade e de afeto dentro desse ideal que todos nós buscamos abraçar. Foi proposto, né, diante daquilo que a gente apresentou, foi escolhido um tema e trabalhamos e buscaremos trabalhar o tema Missão dos Espíritas, que está no capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora. E, de fato, eu acredito que a palestra online, ela se torna muito mais uma conversa e um momento de reflexão. E assim gostaríamos, de fato, de que fosse visto, né? E buscaremos dentro de um determinado tempo, não nos estenderemos muito pelo próprio cansaço da ferramenta, mas, de alguma forma, fazer uma síntese dentro daquilo que a gente tem refletido sobre esse assunto. Então, a missão dos espíritas. O espiritismo, por sua vez, ele, segundo consta na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele diz que ela tem a grande missão de esclarecer para que ninguém alegue ignorância. Então, de fato, o Espiritismo ele traz essa condição do esclarecimento, sendo necessário que haja uma fusão daqueles que vêm em nome do Senhor, que são os Espíritos, encontrando ressonância na materialidade através daqueles que professam a doutrina. Para que a gente compreenda esse papel, essa missão, é necessário que a gente nos transporte no tempo e a gente volte um pouquinho antes, inclusive, da própria chegada do Cristo na Terra. Talvez seja ali o momento em que a gente precise perceber algumas características do cristianismo nascente, em especial no período de transição e logo após os primeiros anos de instituída a Boa Nova, para que a gente possa fazer um paralelo com aquilo que o Espiritismo deve representar para nós trabalhadores e a maneira com que a gente deve enfrentar as dificuldades que a vida se nos apresenta, para que de fato possam encontrar na nossa atitude o reflexo daqueles primeiros que viveram diretamente ligados ao Cristo ou próximo, temporalmente falando, a sua passagem na Terra. É conhecimento de todos nós que esse sentimento que nós temos da divindade, ela surge, né, muito lá atrás, naquelas primeiras experiências com os fenômenos da natureza, onde, diante daquela agressividade aparente e desconhecimento, tendo em vista as limitações da nossa estrutura cerebral, a decodificação daquilo que acontecia. Como havia a semente da crença na espiritualidade, não necessariamente ainda nessa perspectiva, mas numa sensação de uma força maior do que a nossa, a gente sabe que vai criar, dentro do nosso contexto evolutivo histórico, o politeísmo, onde todos esses fenômenos, e de acordo com a geografia de cada uma das regiões, esses deuses eram representados de acordo com essa realidade. Quando nós caminhamos, por exemplo, na própria Palestina, onde a natureza ela não se faz abundante nas suas representações, perceberemos que a figura de Deus, dentro já do monoteísmo, ela terá uma visão que representa aquela realidade daquela cultura. Quando nós caminhamos para a Índia, onde já temos uma natureza mais exuberante, perceberemos, né, figuras dentro, por exemplo, né, Krishna e muitos outros indivíduos que vieram, né, e que trazem essa condição da espiritualidade, a religião materializando figuras de deuses na forma de animais, porque era aquilo que eles tinham de representação mais próxima. Mas o que vai nos chamar a atenção é o momento em especial que cria-se a ideia do monoteísmo, e a referência que se tem dentro desse monoteísmo é a figura do homem. Por isso, a semelhança, sendo ele no primeiro momento, tendo em vista as necessidades, ele trazer a característica antropomórfica. Então, aquele Deus de Moisés, diferentemente do Deus do politeísmo, era que ele trazia as características do homem, inclusive escolhendo uns em detrimento de outros, daí a ideia do povo escolhido. Passado esse período, chegando o momento de que Cristo vem à Terra, ele nos traz uma figura antropomórfica, mas que agora abraça todas as sociedades, porque não era mais o Deus dos exércitos, era um Deus Pai, e em qualquer sociedade, em qualquer cultura, o Pai, ele de fato ele é reconhecido.
Então há uma amplidão nesse entendimento da figura de Deus. E a partir dali traz ele a boa nova, trazendo uma nova lei em que ele vai buscar, apesar de tudo no Velho Testamento, em Deuteronômio e em Levítico, a condição do amor como sendo esta regra máxima, e em especial este pai com um olhar carinhoso para com seus filhos, de maneira que deseja que esses filhos atinjam a plenitude ou entrar nesse reino dos céus. Então, ele muda, de fato, o paradigma, né, daquilo que se vivia dentro de um judaísmo ainda arraigado às velhas tradições. E, em especial, convoca aqueles que passam a partilhar do tempo que Jesus esteve aqui, da grande lei que a doutrina espírita, a seu turno, vem apresentar como fora da caridade, não há salvação. Então, Jesus, ele traz a lei do amor, repito, resgatado do Velho Testamento, colocando a máxima divina sobrepujando acima das convenções civis, não necessariamente criando choques entre elas, pelo contrário, dando o exemplo em todos os momentos que o bom cristão é aquele que vive conforme a lei da natureza, a lei civil, para não criar determinadas confusões, mas mantendo-se íntegro relacionado a essa lei divina, no qual Jesus veio apresentar-nos. Então, aqueles que estavam com Jesus, enquanto estavam na sua convivência, passaram a segui-lo e a apreender diretamente dos seus exemplos. Mas é no momento crucial em que ele volta ao plano espiritual, em que o colégio apostolar se reorganiza, e a partir dali, meio que surgem dali os verdadeiros cristãos primitivos, que são aqueles que tiveram a experiência direta com Cristo, atingindo a possibilidade de viver a sua mensagem na sua condição mais pura, destituídos de determinadas normas e, acima de tudo, entregue a uma prática da caridade como sendo a representação máxima do amor. E o que chamava a atenção dentro desse primeiro período, que a gente pode dizer assim, é que ainda havia do outro lado o paganismo, ou seja, esse politeísmo, cada uma da sua cultura observando essa figura, né, as suas figuras representativas, mas que não lhe apresentavam uma porta estreita. Então, desde esse momento, perceberemos que os cristãos, por algumas situações que não nos cabe neste momento explorarmos, mas serviram de repasto para determinadas situações, como entrou para a história a condição, né, das grandes arenas onde os cristãos eram devorados. Fora disso, passava por inúmeras outras situações de um achincalhamento até social, tendo em vista o posicionamento que tinha perante a sociedade e aquilo que era colocado como ponto primeiro ou mais importante na vida das pessoas. A aquisição de bens, deposição, uma vaidade exacerbada, viver a vida até o último gole, porque afinal de contas era aquilo que se tinha para viver. E o cristão, por sua vez, naquele período, chamava a atenção pela sua conduta, despertava nas pessoas o que de fato esse carpinteiro que fora preso à cruz, o que de fato ele trouxe a tal ponto para essas pessoas, de maneira que eles se entregavam ao holocausto na certeza e na convicção plena, né, de que haveria vida após a vida, e de que teriam um resultado, uma consequência melhor do que aquelas que eles estavam vivendo no momento. Então, essa entrega, essa conduta estoica frente às situações diversas que a vida apresenta, sempre foi a grande chama, né, o grande ponto crucial para se identificar o cristão perante todo o período. Não encontraremos isso só na época do Cristo. Nós quisemos voltar no tempo nesse período para chamar mais atenção. Mas se formos ver na história, indivíduos inúmeros passaram por esta situação, em especial tendo confiança plena naquilo que os espíritos, né, através dos profetas, entre aspas, dos médiuns, traziam, e em especial da mensagem libertadora de Jesus de Nazaré. Nós sabemos que, historicamente, no processo do desenvolvimento, né, histórico daqueles que ficaram com a responsabilidade de levar adiante, foram mesclados pelo paganismo, surgindo a instituição igreja, né, e a partir dali nós sabemos do quanto vai se perdendo desse cristianismo puro, e em especial dessa atitude cristã, podemos dizer assim, talvez crística seja a melhor palavra, daqueles que de fato começavam a eleger a bandeira do cristianismo como sendo a sua, que iria lhe nortear em toda a vida.
Então nós vamos perceber que não é o fato da crença em si que se estabelece que vai falar da qualidade desse cristão. E com o passar do tempo, isso que estamos falando é comprovado a tal ponto que naquele período, não só na França, mas no mundo inteiro, a igreja, de alguma forma, com o avanço da ciência, ela se torna desacreditada, porque as pessoas não encontravam mais essa atitude estoica perante a vida, porque os valores que eram representados ou vividos por aqueles que se diziam representantes do Cristo na Terra não era compatível com a essência das lições que eram trazidas no Evangelho. Daí se criando teses dentro da teologia, seja ela católica ou numa perspectiva protestante, mas raros eram aqueles que de fato viviam a mensagem libertadora do Evangelho. E isso, de alguma forma, repercutia numa questão social, porque a ciência tem uma grande vantagem. 2 e 2 dá 4. E na perspectiva religiosa que se apresentava, falava-se do Deus do miraculoso, o Deus da glória, né, o Deus da fartura. Então, nem sempre isso acontecia, mesmo obedecendo a tudo aquilo que se dizia que era necessário fazer em termos exteriores. Então, o que nós iremos perceber é que também neste período surge aí a doutrina espírita, quando há um rompimento, né, do silêncio dos túmulos e os espíritos se apresentam, convocando a figura de Leon Denis Arrivaio, que vai codificar, nos trazer essas informações, onde ele começa a ele próprio desvendar esse mistério e nos trazer de maneira organizada o pensamento dos espíritos para cada um de nós. E aí surge, de fato, essa doutrina, né, que relembra em sua essência esse cristianismo primitivo. Mas, ora, o que seria então o cristianismo primitivo nessa perspectiva do espiritismo? Temos que voltar os olhos novamente lá para trás. E é nesse momento que vamos enxergar os cristãos daquele período que não tinham receio do que o mundo elegia como sendo fundamental e mais importante, mas dedicavam-se à mensagem libertadora do Cristo, fazendo da sua vida um testemunho real da crença que professava. E assim vamos perceber esse mesmo movimento acontecendo naqueles apóstolos primeiros do Espiritismo na Terra, que nós aqui poderíamos citar alguns e iríamos com certeza esquecer inúmeros outros, inclusive os anônimos de cada uma das suas regiões. Nós temos figuras ilustres, né, como Leon Denis, enfim, tantos são aqueles que de fato vieram na Terra já amadurecidos, né, e que puderam viver de maneira plena, tendo a sua vida como sendo o grande verbo que falava sobre o espiritismo, derrubando preconceitos, né, superando determinados limites. E passado o tempo, nós chegamos no período em que nos encontramos, do qual temos colocado muitas pessoas, casas inclusive, numa condição de um checkmate, vamos dizer assim, de até que ponto nós estamos sendo verdadeiramente espíritas, logo cristãos primitivos. Porque até que ponto a nossa conduta ela tem sido representativa da bandeira que nós defendemos. Porque vejamos, o espírita, por sua vez, como cristão primitivo, ele acreditava nos espíritos, na realidade de Deus, na figura de Jesus como mestre, não teria temor à morte. E aí vem, né, o espiritismo, em especial no Evangelho, fala da missão dos espíritas, onde sendo necessário este espírito nos trazer a informação, né, de levarmos adiante essa mensagem libertadora, mas acima de tudo, né, repito, do nosso exemplo. Então eu peço licença para que a gente possa ler algumas coisas e começar a fazer alguns paralelos com o que a gente está vivendo hoje, em especial fruto desse momento histórico que talvez como espírito já tenhamos passado em outros períodos, porque não é a primeira vez que enfrentamos uma pandemia no planeta. E muitos de nós talvez já tenhamos tido essa experiência em outros momentos. E aí o que se faz é o que se espera de um movimento espírita. O que é que se espera da Casa do Caminho no período em que fora perseguido por aqueles que detinham o poder? Qual era a atitude de Simão Pedro e dos demais frente aos desafios que naquele período acontecia? Qual a atitude de Francisco de Assis frente à própria condição da igreja que não compreendia a mensagem do Evangelho naquela perspectiva que ele vivia, não era só enxergava? Assim como é a reflexão que nós fazemos
qual tem sido a nossa postura como trabalhador e, acima de tudo, da casa espírita, no momento em que o planeta encontra-se em transição, na fase de uma pandemia, onde nos gera tantas situações. Talvez estejamos tendo a grande honra, acredito, aí é uma questão realmente de ponto de vista, de termos a chance de vivermos uma casa do caminho num período em que muitas pessoas começam a entrar em choque entre aquilo que dizem que acreditam daquilo que de fato vivenciam. Vejamos o espírito protetor do médium que diz: "Ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres." Há um estímulo, ide e pregai, né? Ide pregar o novo dogma da reencarnação. Ora, se já falamos de dogma da reencarnação aqui, é óbvio que não acreditamos na vida após a morte, mais que isso no seu retorno. Então ele já nos convoca a partirmos para falar dessa realidade. Então vejamos que nós partimos de prerrogativas. O espírita, ele tem uma crença específica, mas é preciso que ele seja coerente com a sua vivência. Porque que adianta a gente dizer que a gente não tem medo, que a gente acredita na vida após a vida, e a nossa atitude é uma atitude, muitas vezes, de nos guardarmos de situações que, repito, nos colocam em questão até que ponto a nossa razão, a nossa fé raciocinada, ela tem, de fato, nos dado suporte para enfrentar esses desafios. Aí ele continua, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Então vejamos, olha a chamada. É necessário o sacrifício, ou na própria terminologia, né, o sacro ofício, o trabalho sagrado de suplantar, de superar as nossas dificuldades. Ide e pregai. Vejamos que a Casa do Caminho, na época do Cristo, era um local onde aqueles excluídos da sociedade, os ditos marginais, porque estavam à margem, eram ali recolhidos. Então eram casas que, mesmo diante da ameaça, permaneciam no seu trabalho acima de tudo, confiando na espiritualidade no qual eles ainda não tinham, da mesma maneira que nós temos hoje, essa convicção. Porque o contato com os espíritos para nós é algo convencional. Nós temos reuniões mediúnicas, todas as casas, e mesmo aquelas que não têm a oportunidade de ter alguma orientação de uma federativa ou de alguma outra casa espírita, mas que possa trazer as informações dos espíritos. Então, não é coerente nós que falamos de imortalidade termos tantos receios. Por que falamos isso? Porque surge a pandemia como uma grande novidade. E, de fato, como dissemos inicialmente, o próprio Cristo nos mostrou obediência civil. Ele próprio pagava impostos. Não obstante, né, ele cumpria com o seu papel. Nós, como casa espíritas, inicialmente, dentro da ordem que nos foi estabelecida pelos governantes, tínhamos uma obrigação moral de obedecer, de fechar nossas casas como bons cidadãos que somos. Não obstante, no primeiro momento em que foi nos dado a chance de retomarmos, aí vem a grande questão, a coragem agora de refazer dentro daquilo que foi solicitado por aqueles que comandavam. Porque se nós, espíritas, que falamos que acreditamos nos espíritos superiores, que nos dão o suporte dentro da casa, que não temos medo da morte, que sabemos que a vida permanece, que tudo tem uma razão de ser e que ninguém desencarna por acaso, e sabemos da necessidade do mundo, como acontecia na época do próprio Cristo, onde temos a cada 40 segundos uma pessoa que se suicida no planeta, será que temos, de fato, o direito de simplesmente fecharmos tudo e também corrermos com receio? E, passado esse período, vivemos um lusco-fusco entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive? Porque se nós que conhecemos fugimos, imagina quem não conhece o que faz. E aí continua, né? Os espíritos elevados estão convosco. Isso é uma afirmativa, não é uma pergunta. Então a pergunta é essa: será que nós acreditamos de fato nisso? Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Então já não é mais uma tarefa da casa.
E é importante que a gente atinja esse entendimento, que a grande dificuldade está aí. Ah, eu tenho uma tarefa na casa espírita. Não, gente, não é verdade. A tarefa, ela simplesmente é a materialização de um compromisso que temos com o Cristo. Nós estamos trabalhando para a instalação desse reino ou a deflagração da doutrina para libertar consciências. A casa espírita, ela é o local de fato onde a gente se encontra da mesma maneira que naquele período assim acontecia. Onde nós revivemos a mensagem, onde nós relembramos, nutrimos a nossa alma para levar adiante, mas também é porto seguro para aqueles que precisam de um local para refazimento e recomeçar a vida. Imaginemos, eu não sei nas casas dos que estão aqui representadas, mas em nossa casinha lá de Francisco de Assis, a quantidade de atendimento fraterno, né, a quantidade de tratamentos, de situação de suicídio, e eu posso até confessar aos senhores que até mesmo num período em que se estava fechada a casa, nós fizemos sim algumas reuniões mediúnicas, né, só um pequeno grupo, tendo em vista necessidades de indivíduos que passaram por processos obsessivos severos, né, buscando até a ideia suicida. Então tivemos algumas reuniões assim, né, não era total, mas em algumas situações porque eram graves. E aí nós fazemos este paralelo. O próprio Espírito diz, os espíritos elevados estão convosco. Nós não estamos ali para brincar, muito menos obrigar ninguém. E é importante que se diga, a casa ela deve permanecer aberta para aqueles que acham que a ida lá é mais importante do que estarem enfurnados em suas casas. Estou falando, inclusive, nesse primeiro período em que foi dada a oportunidade de se voltar à casa dentro de alguns parâmetros, né? Diminuição de pessoas, distanciamento, álcool, máscara, todos nós sabemos que teve isso. É um processo de crescimento, né? Que vai voltando pouco a pouco ao normal. Mas por que esperar até o fim? Que fique 100%. Que tipo de cristão espírita estamos sendo nós quando fazemos isso? É importante uma reflexão. Paulo, em suas cartas, mandava muitas vezes, é só ter, né, ir lá nas cartas e observar, onde ele fala para aquela comunidade, não é chamando a atenção, mas é, acima de tudo, mostrando uma perspectiva diferente. E acredito que nesse momento que estamos aqui convocando, eu queria deixar muito claro que não estamos sendo, né, o cutelo da lei, muito menos está julgando ninguém, mas é um processo de uma reflexão coletiva que a gente faz como trabalhadores que nós somos. E é muito interessante porque, diante desse processo que a gente vai ver aqui, o que ele diz, né? Pregareis o desinteresse aos avaros, presta atenção, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem eu sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno em que deveis semear. Ou seja, é preciso um trabalho. Você regar o terreno, ele é a questão de um trabalho, ou seja, é uma ação, ela não é uma palavra. É necessário agir, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e das charruas evangélicas, ide e pregai. Então, é um fenômeno de ação. E aí, passado esse período, nós ficamos refletindo sobre outras questões, confesso aos senhores. Nós observamos indivíduos que dizem assim, não, Alisson, mas eu não vou voltar, é um centro, tem, né, a questão do trabalho, da contaminação, mas a gente percebe indivíduos que estão no supermercado de maneira muito tranquila, que estão em alguns restaurantes, que vão a shopping centers, que vão a festas em família e algumas outras situações que aí a gente pergunta, mas e o porquê não disso dentro da casa espírita? Será que lá, quando nós vamos a uma tribuna e falamos, tenhamos confiança que os espíritos superiores estão presentes ajudando? Se nós, que conhecemos os espíritos, que falamos que acreditamos na figura de Jesus, que ninguém desencarna por um acaso, nós não formos, ora, o que a gente pode esperar das outras pessoas que não conhecem o que nós conhecemos? Será que, de fato, o cristianismo chegaria até nós se Paulo não tivesse a coragem que teve de enfrentar todas as dificuldades? Inclusive, fora a Roma sabendo que seria preso, fora a Jerusalém sabendo que seria preso. Mas ou ele confiava ou não confiava. E nós?
Quando queremos alguma coisa, solicitamos uma orientação psicográfica, aí os espíritos vão, nos passam tratamento, aí a gente confia. Mas quando é da nossa parte para fazer e a gente demonstrar nossa confiança nos espíritos, o que é que nós temos feito? Eu gosto muito de uma passagem que eu falo muito para a juventude, né? E a juventude, uma vez, dizia, né? Se bem que isso é muito mais para pais do que para jovens, uma passagem que eu acredito que todos conheçam, sem exceção aqui. Mas só para relembrar, né? A história do jovem que os pais queriam levar a todo custo para o centro espírita, porque os pais eram trabalhadores. E naquele momento a mãe solicitava: filho, vamos para o centro. Vamos para o centro com a gente, é muito bom, lá você vai ouvir coisa boa, vai fazer novas amizades, você vai ver como é importante para o seu crescimento. E o menino estava tocando violão e continuava ali como se estivesse abstraindo o que a mãe estava falando. O pai chega e diz: o que foi, fulana? O que está acontecendo? Não, eu estou convidando o nosso filho para ir ao centro. E aí, nessa insistência, o menino para de tocar o violão e diz: vocês querem que eu vá ao centro? Mas por que vocês querem? Não, porque é importante, é muito bom, a gente vai se tornar uma pessoa melhor. E aí a criança, né, o jovem, o adolescente coloca: ora, eu vejo vocês constantemente em conflito, discutindo um com o outro por conta de tantas bobagens, e vocês são do centro há quantos anos? Se não serve para vocês, por que serviria para mim? Então, é essa analogia que a gente passa a ter. Se nós somos os espíritas que falamos de imortalidade, se nós somos aqueles que, de fato, falamos de tudo aquilo que os espíritos nos possibilitam, como é que a gente fecha uma casa espírita e não abre a possibilidade? Será que precisa estar todos os trabalhadores? Não, não precisa. Abre-se o que pode, mas se abre. E aí ele continua, que eu acho essa frase formidável: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Veja que coisa linda. Só lobos caem em armadilhas para lobos. O pastor vai saber. Mas, Alisson, você está dizendo isso porque você é jovem. Primeiro, eu já não sou tão jovem assim, apesar de me achar, viu? E um segundo ponto, eu peço licença, mas eu gosto muito de frisar isso. Não é ato de heroísmo, é busca de coerência com que a gente busca viver. Espiritismo é, acima de tudo, modus vivendi. Eu sou transplantado renal faz 10 anos. Então, eu sou paciente de risco. A nossa presidente, ela é cardíaca num grau elevado e com problema pulmonar. É uma senhora de quase 80 anos. Então, mas a gente precisa ter coerência. Alisson, você pegou Covid? Peguei. Peguei Covid. Foi no centro? Não, não foi no centro. Mas se eu tivesse que ter partido, eu tinha partido. Mas veja que alegria, quem diz isso é Chico, né? Que felicidade será um dia em que a gente, de fato, morrer pelo trabalho com Cristo. Emmanuel diz isso a ele, inclusive. Não, meu filho, você não se preocupe não, que você não tem essa honra não, de morrer pelo trabalho com Cristo, não. Né? E aí a gente tem, é por isso que eu digo, eu acho que é um momento honroso que nós temos de viver, nessa fase que estamos, para mostrar o quanto de fato nós somos e entendemos de espiritismo. Porque, veja, o pastor saberá defender suas ovelhas da fogueira sacrificadora. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, assim como o espírito André Luiz, em suas obras, nos fala de alguns indivíduos que foram trabalhar naquele período de carnaval, saindo à rua para atendimento e correndo todo o risco de violência, de assalto, de tudo, mas tinha a proteção dos espíritos pelo ideal superior de servir ao próximo, mesmo naquele período e no meio daquela confusão, onde a pessoa passava para ir ao endereço para auxiliar. E que dirá nós, que estamos numa casa espírita, cujo objetivo único é esclarecer, confortar as pessoas que ali chegam? Será que, de fato, nós não teremos esse suporte desses espíritos? Será que nós temos, é muito mais seguro a gente estar no meio da rua, né, tendo os nossos afazeres, que é o normal, porque, afinal de contas, precisamos tocar a vida? Será que a proteção é mais forte fora do que dentro? E a partir do momento em que a gente fecha de qualquer forma, aquelas pessoas que poderiam ser ali auxiliadas e não forem, de alguma forma, se equivocarem, nós também teremos uma certa participação, porque tínhamos tudo para fazer a parte que nos compete, mas por determinados fluxos e organizações da nossa razão, entre aspas, nós vamos ajustando, porque se pararmos para perceber, nós caímos um pouco numa condição de um conformismo moral.
A gente não quer sair da zona de conforto. Está tão bom tudo online, a gente está em casa, a gente termina, a gente liga, a gente conversa entre nós e terminou. E as pessoas? Eu acho, particularmente, um momento extraordinário como esse. Mas sejamos honestos. Há quantas pessoas que não conhecem o Espiritismo chega a essa palestra? E chega aquelas muitas outras que, de fato, vão confortar e esclarecer perante os problemas que têm. É bem mais difícil para que esse link chegue em alguma pessoa e essa pessoa tenha coragem de acessar. Frequentemente falamos para a sua maioria de trabalhadores da casa que já são espíritas, que já conhecem as obras, que já podem buscar na fonte, mas repetimos, o espiritismo veio, assim como o cristianismo, para que isso se deflagre. Por isso ele diz, ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, ou seja, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, agradecendo ao Criador o quinhão que lhes toca nas misérias da terra. Ou seja, esse é o papel. Por isso Paulo saiu criando casas, para que ali fosse um centro de convergência para conhecer o Cristo como consequência. Por que como consequência? Porque, afinal de contas, as pessoas chegavam ali pelas suas dores. Assim como muitos de nós chegamos no Espiritismo porque também carregamos as nossas. Raros, acredito, né? Normalmente, aqueles que nasceram em berço espírita e assim permanecem no trabalho, mas acredito que muitos de nós chegamos por alguma questão dolorosa, assim como acontecera na Casa do Caminho. Então, isso também hoje é necessário. E aí temos esse desafio. Então, a missão dos espíritas é essa: ide, pregar e levar esta palavra, mas repito, acima de tudo, pela ação. Eu gostaria de lembrar aqui uma figura ilustre que todos nós conhecemos, nós espíritas conhecemos demais. Falamos muito de Emmanuel, mas não podemos deixar de lembrar da figura abençoada e ilustre que esteve ao lado dele, que foi Lívia, que em determinado momento da sua história, todos devem estar lembrados, foi levada às catacumbas e eles não tinham medo, sabiam que estavam sendo procurados e que poderiam de uma hora para outra serem presos e serem levados aos circos romanos. Então, de alguma forma, Lívia não se acovarda, sendo esposa de quem era, vai à catacumba, na coragem, na certeza de que tinha toda uma proteção, e se era chegado o momento dela partir, que partisse, e assim aconteceu. E ela ainda teve a chance de trocar, manter a sua roupa, né, como esposa de um senador romano, e ser salva daquela multidão. E ela troca com a serva para que, de fato, vá ao circo e se entregue ao holocausto. Essa é a atitude de um cristão verdadeiro. Será que não seria hoje o cristão espírita na mesma conduta? Eu não estou dizendo que é para a gente deixar e tornar-se um irresponsável, indiscutível. Mantermos as normas, a nossa máscara, o gel, o distanciamento, mas não parar de trabalhar, não fechar as portas, porque há muitos necessitados. E aí há pessoas que dizem, Alisson, mas uma coisa é pegar Covid fora, outra coisa é pegar Covid dentro do centro espírita. Qual o problema se essa pessoa, porventura, pegou ali dentro? São todos de maior. Ninguém está sendo obrigado a ir. Nós damos a oportunidade, abrimos as portas. E aqueles que, na sua classificação, preferem ir para ouvir e se alimentar, são eles, então, responsáveis pelas próprias ações. Ora, será que todos aqueles que morreram nas arenas, eles se encontram reclamando do Cristo porque desencarnaram? Pelo que nós sabemos, aconteceu o contrário. Entraram na espiritualidade como verdadeiros heróis da fé, sendo arrebatados praticamente, né, no primeiro momento em que se encontravam com aqueles leões. Então, hoje nós não temos mais esses leões, temos os piores, que são aqueles que, de alguma forma, entram em choque com o que nós falamos, porque falar é lindo, mas na hora de vivenciar, nós encontramos todas as desculpas. E eu gostaria, óbvio, né, de encerrar com duas situações. Ele diz assim,
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Olha que interessante. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. É preciso que trabalheis. Está aí o convite. E se nós confiamos de fato, que façamos a nossa parte. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar, para a gente ter esse desfecho, é uma frase velha conhecida no movimento espírita, porque é do próprio Kardec, né, que ele nos traz isso, né, nas suas obras, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é somente aquela que encara frente a frente a razão em todos os períodos, em todas as épocas da humanidade. Alguém já parou para refletir um pouco sobre essa frase? O que é encarar a razão frente a frente? Gente, se vocês pararem para refletir, a razão é um diagnóstico, por exemplo, que nós temos. Olha, você tem uma doença tal. Então a gente vai encarar ela com a fé raciocinada. A razão me diz que eu tenho a tal doença. Eu vou desencarnar agora ou não? Não sei, eu vou fazer o tratamento e eu confio na espiritualidade. Se tiver de ser, vai ser, se não. Então, a razão do qual Allan Kardec está dizendo aqui é tudo aquilo que, num contexto material, ele é praticamente comprovado. E a espiritualidade tem nos mostrado, a literatura espírita e exemplos de muitos têm nos mostrado que nem sempre a ciência, de fato, ela consegue explicar determinadas mudanças de situações e de paradigmas que, olha, a gente não tem explicação na ciência ainda, mas os espíritos têm. Então, essa fé raciocinada é essa que nos faz entender que existe um Deus, que existe uma lei que tudo comanda, que Jesus está no governo, que nós temos espíritos superiores que nos auxiliam, em especial as casas espíritas. Essa é a razão, é o que me dá o entendimento para que eu enfrente aquilo que a materialidade me apresenta. Olha, mas está aí, tem vírus aí, mas não tem problema, a gente vai fazer o que tem que ser feito, mas nós vamos para o trabalho. Porque essa fé raciocinada me mostra que nós não estamos à deriva no barco da nossa existência. Então é essa a missão dos espíritas, ter coerência entre aquilo que se fala, entre o conteúdo que se tem e aquilo que se precisa viver de maneira compatível. É esse o nosso desafio. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. Muito obrigado, meu querido amigo. Fica aí a fala do nosso querido amigo para a nossa reflexão. Queremos informar aos nossos companheiros que a semana que vem, quem vai falar para nós será Lívia Lírio. Ela vai falar sobre o tema O Espírito Sobra Onde Quer. A Lívia é a Vivian, ela é filha do nosso querido José Ricardo, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Mais uma vez, Alisson, receba o nosso agradecimento. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue te amparando, te abençoando. Leve aos companheiros da sua casa o nosso querido abraço, né? E que Deus possa continuar nos fortalecendo, né? E orientando as nossas decisões. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a paciência de todos. E repito, por favor, escutem como uma questão de uma reflexão. Tá? Não, a gente não está aqui, repito, nem como juiz, nem como... Mas acredito que esse hábito cristão ele deve permanecer entre nós. Né? Que era aquele momento em que a gente se conversava, em que Paulo escrevia as cartas e que mostrava, às vezes, ângulos diferentes, para que cada um de nós pudesse avaliar pelo crivo da sua própria razão e bom senso e tomar a atitude que achava que deve. Por favor, não nos interpretem de forma diferente. Muito obrigado, de fato, pela presença e paciência de todos. Certamente não interpretaremos. Como é de costume, eu vou pedir a você que, por gentileza, faça a prece de encerramento e já de antemão agradeço a todos a presença, a nossa querida Marli Jordan, ao José Ricardo Fiorido, de Vitória, companheiros também de Casas Espíritas de Vitória, e desejamos a todos uma excelente semana, com muita saúde e paz para todos nós. Por favor. Façamos, então, nossa prece.
Jesus amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos encontrarmos na Terra num período desafiador, mas que sabemos que nada é por acaso. Em especial, te agradecemos pela oportunidade de ter em nossas mãos a codificação espírita, as vozes dos teus prepostos sendo materializadas, nos apontando o rumo de maneira segura, fazendo com que nós venhamos a resgatar este cristianismo repleto de mártires conhecidos e anônimos, mas que devem nos inspirar no dia a dia, nessa nossa caminhada evolutiva. Abençoa, Senhor, a todos os presentes neste instante, encarnados e desencarnados, que se encontram junto a nós agora nessa mesma vibração, que os seus familiares e amigos recebam as mesmas benesses, mas acima de tudo, que as palavras do teu evangelho, a exemplo daqueles que viveram junto a ti, possam ecoar dentro de cada um de nós. E como espíritas, dá-nos a coragem de enfrentar esses verdadeiros leões, talvez esse exército romano que se apresenta diante de nós, que são os convites para nos mantermos numa atitude, às vezes, e passarmos pela porta larga ao invés da estreita, de compreender que o grande trabalho não é outro, senão o de burilamento de nós próprios. Sê conosco, Jesus. Ajuda-nos a estarmos contigo, hoje e por todo sempre. Assim seja. Assim seja. Boa noite Meus a todos. amigos, muito obrigado, boa noite. Saúde Boa e noite, paz. queridos.